Intervenção do Estado na propriedade privada. Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas realiza medidas administrativas. Ações realizadas a fim de mitigar os efeitos do contágio do coronavírus. Normas violadas e aplicadas. O Jornal Universitário está começando. No dia 21 de março de 2020, a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas realizou medidas administrativas nas quais busca frear os efeitos do novo coronavírus em relação à saúde pública do Estado. Essas ações foram realizadas a fim de diminuir os efeitos da pandemia em relação à sua população. A Secretaria solicitou equipamentos, insumos e medicamentos juntos a fabricantes e distribuidores locais. Essa medida, embasada no Decreto Governamental número 69.501, de 13 de março de 2020, tentou assegurar condições mais fidedignas e seguras para os profissionais de saúde. Segundo informações apuradas, comerciantes relataram que a gestão atual sempre negligenciou o estoque de medicamentos, insumos e correlatos de hospitais públicos de Alagoas e agora agem dessa forma para minimizar o problema crônico que sempre marcou a gestão. A requisição administrativa foi realizada de forma arbitrária, sem diálogo e respeito aos proprietários de empresas, no intuito desesperador de cobrir uma falha na própria gestão atual. Desse modo, passarei a palavra ao bacharel em Direito Ladislau Neto e ele irá nos apresentar melhor o tema. Agora, só para a gente entender um pouco melhor sobre a intervenção do Estado na propriedade estatal, eu vou ler um pequeno artigo para vocês. Trata-se do artigo 170 da Constituição Federal. Ele fala o seguinte: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo, lógico, nos casos previstos em lei. A gente tem que o principal objetivo da intervenção estatal é justamente a proteção do interesse da comunidade, do interesse coletivo. Ou seja, é evidente essa intervenção estatal quando o poder público intervém na propriedade privada visando proteger o interesse da coletividade. A gente tem que a propriedade particular é algo inviolável, sendo que a lei, lógico, traz previsões no sentido sempre de tutelar as garantias necessárias para tais bens. Dando continuidade, por mais que o Estado defenda, lógico, o interesse de toda a coletividade, buscando sempre o melhor para todos, é de suma importância destacar que a Constituição Federal também garante os direitos individuais. Só que, lógico, com a pandemia da Covid, foi determinado que esse interesse individual fosse deixado um pouco de lado e a gente passasse a dar mais peso para o interesse coletivo. É tanto que o Estado, juntamente com todas as medidas passadas para o cidadão, para a população, eles cooperaram definindo estratégias para o interesse comum. Diante disso, de todo esse estado de emergência, de pandemia, o poder público estabeleceu regras e normas que visaram regular justamente o funcionamento de serviços não essenciais, ou seja, interferindo diretamente na propriedade particular individual. Além disso, também acabou instituindo alguns decretos visando sempre o bem de toda a coletividade. Bom, agora um exemplo da intervenção do Estado na propriedade privada é o Instituto da Requisição Administrativa. Esse instituto tem como modalidade a Supremacia Geral do Estado, onde, em caso de perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurado, lógico, ao proprietário a indenização ulterior, se houver dano. A requisição administrativa é uma forma extrema de intervenção do Estado na propriedade privada, pois possibilita ao Poder Executivo unilateralmente e sem necessidade de mediação por parte do Poder Judiciário fazer uso de bens e serviços particulares de modo imediato e compulsório. Bom, agora iremos falar um pouco sobre as normas aplicáveis. Inicialmente, conforme previsto na Constituição Federativa,
Em seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A Constituição Federal ela estabelece que o Estado pode intervir na propriedade privada quando sua função social não está sendo observada, como está previsto no artigo 5º, inciso 23. Bom, agora tratando de requisição administrativa, ainda sobre a esfera da Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 25, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. É mais um exemplo da intervenção do Estado sobre a propriedade privada. Agora, na esteira da Lei Federal 13.979 de 2020, que visou instituir as medidas da União para o enfrentamento da saúde pública contra o coronavírus, ou seja, fazendo uma relação direta entre a intervenção do Estado na propriedade e a pandemia, a gente tem no artigo 3º, inciso 7 da presente lei, que para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata a lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas, e uma delas é a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Observa-se também que a mesma lei, correlacionada diretamente com o caso concreto, tornou dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente da Covid-19. Bom, agora para a gente encerrar, a gente vai falar um pouco sobre o princípio violado. Inicialmente, cabe destacar que, para o caso em questão, o Estado de Alagoas, em virtude de toda a situação emergente decorrente de toda a calamidade pública, utilizou da força coercitiva do Estado, ou seja, utilizou o amparo policial para apreender estoque de mercadoria de uma rede hospitalar necessários para o enfrentamento da Covid-19. Como no caso, na ocorrência de prejuízos às partes, os prejudicados serão indenizados pelo ente público. Vale ressaltar que o previsível pretexto do caráter emergencial que desencadeou a utilização do instituto jurídico da requisição administrativa sob a justificativa de impossibilidade de se aguardar a realização de procedimentos prévios à dispensa de licitação raramente se justificarão quando se tem em vista a Lei 13.979 de 2020, onde simplificou o conteúdo do respectivo termo de referência ou projeto básico antecedente à contratação direta. Apesar de legal, tornou-se abusivo, portanto, além de inadequado e arbitrário, o ato do gestor público que aproveita do estado de calamidade pública existente para requisitar bens e serviços, especialmente os relacionados à área da saúde, postergando a contraprestação devida ao requisitado para a data futura incerta, quando poderia muito bem realizar a contratação direta da mesma pessoa natural ou jurídica. Tal conduta nessa circunstância deve ser combatida pelas vias adequadas, sendo papel do Poder Judiciário coibir os excessos que temos assistido. Com isso, concluímos mais uma edição do Jornal Universitário. Boa noite e obrigado.